estou fazendo uma sequência de live no meu Instagram, mas o Roberto não conseguiu entrar lá na minha página, então convidou gentilmente para fazer a partida dele. Então, primeiramente, boa noite, obrigado pela presença, um abraço a todos vocês, desculpa aí o inconveniente, mas com essa gentileza do Roberto, a gente vai poder continuar com essa live. Então, Roberto, queria te agradecer primeiramente por aceitar o convite. É um prazer enorme para mim estar te recebendo. Muito obrigado de coração. Não, o prazer é meu, conta comigo, estou à disposição aí para a gente estar tentando responder as questões aí de vocês. Pronto, muito obrigado. Então, eu convidei o Roberto para a gente falar um pouquinho da produção de carne, da carne de qualidade nas fazendas. Está crescendo bastante essa questão de carne de qualidade, o pessoal já está, o interesse tem crescido bastante nesse assunto, Roberto. Eu queria que você começasse a falar sobre isso, que seria uma carne de qualidade, e como é que a gente pode trabalhar melhor isso na propriedade para fornecer esse tipo de alimento para essas casas especializadas. Bom, esse é um tema que eu escolhi trabalhar aí há 25 anos e primeiro a gente precisa definir o que é qualidade. É uma questão muito subjetiva, né? Então, o que pode ser qualidade para um pecuarista pode não ser para outro. A qualidade que o pecuarista acha que tem, às vezes a indústria não identifica como qualidade e às vezes não é aquilo que o consumidor está disposto a pagar um pouco mais. Então, primeira etapa se dá em querer o que é qualidade. Então, vamos tentar resumir que qualidade um animal que vai dar algumas características fundamentais na carne, que é maciez, sabor e suculência. Baseado nisso, o nosso desafio é produzir um animal jovem que consiga entregar maciez através da idade e de processos de maturação. Outra questão importante é sabor e suculência, e isso, obrigatoriamente, a gente tem que ter um animal que entregue um bom acabamento de carcaça, carcaças aí em torno de 28% a 30% de gordura corporal e bons níveis de marmoreio. Então parece ser muito simples, mas carcaças que entreguem essas três características juntas são uma raridade hoje no Brasil. Eu classifico que em torno de 2% do volume de animais abatidos são carcaças aptas a programas de qualidade. Então, o desafio dentro da fazenda, que é realmente o nosso tema hoje, qualidade para dentro da porteira, é juntar essas três características em função de um animal jovem, com bom potencial e um sistema de produção que consiga colocar acabamento de carcaça e bons níveis de marmoreio. Então, em cima disso, é o que o mercado definiu por qualidade e é em cima disso que a gente está desenvolvendo aí vários projetos de consultoria em fazendas que envolve a questão genética, a questão nutricional, questão sanitária, manejo das pastagens, qualidade das pastagens, envolvendo as atividades de cria, recria, engorda, para realmente a gente ter a garantia e a padronização necessária para que o mercado reconheça. Qual mercado? O mercado do frigorífico, o mercado do varejo e indo para a mesa do consumidor. Perfeito, muito bacana. A queixa que se ouve mais dentre os pecuaristas, pelo menos o daqui, é que você não consegue receber por esse animal. Todo mundo fala. Então, não é o frigorífico que vai mandar para o varejo comum que vai absorver essa carne, correto, Roberto? Então, é verdade. Casas que com essa carne de qualidade. Esse é um grande problema que eu ouço muito dizendo isso e honestamente aí infelizmente isso acontece, mas até por um erro de estratégia desse próprio pecuarista.
Porque é um erro de estratégia. Eu acho que as fazendas que escolhem o caminho da produção de qualidade, diferentemente da produção da carne commodity, eles não podem ficar reféns ao mercado. Como o Dry Beef Júnior está colocando aí, o mercado dita a regra. Mas esse é o tipo de projeto que, antes de começar a produzir, eu tenho que ter clareza de para quem eu vou vender e por quanto eu vou vender. Tem que saber se eu vou ter rentabilidade dentro dos projetos que eu tiver envolvido. Porque a partir do momento que eu faço a escolha de produzir qualidade, eu estou assumindo que eu tenho um custo de produção maior, que uma boa produção de commodity é uma produção que se visa eficiência máxima, é uma carcaça de em torno de 18% a 20% de gordura corporal. E uma carcaça de qualidade já é uma carcaça de 28% a 30% de gordura corporal. E a gente sabe que produzir gordura custa muito caro. Então, se a gente de fato não souber para quem a gente vai vender e por quanto, a gente não pode assumir o risco de produzir para depois buscar quem é o cliente para esse projeto. A gente tem que trabalhar em cima de contratos, a gente tem que trabalhar em cima de verticalização, em cima de parcerias com o varejo, carne. Aí esse projeto. Tá ouvindo? Estou te ouvindo. A sua imagem está congelada. Então, não sei se você consegue. Opa, parece que voltou agora, Roberto. Ótimo. Então, retornando agora. Voltou? Para mim, aparece o seu travado. Voltou, parece que voltou agora. O meu tá perfeito aqui. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando está me ouvindo, se é pontualmente o problema meu ou seu aí. Vamos que vamos. Enquanto tiver voltado, não dá melhor. para saber que trava. Eu travo para você, você trava para mim. É complicado de saber até onde é que está o problema. Mas parece que voltou. Voltou, pessoal? Como é que tá aí? O pessoal está dizendo que travou? Acho que sim. Vamos lá. Continua travando. Agora voltou. E eu tô com um sinal perfeito aqui, tá super bom. O meu também. Às vezes é sobrecarga até no próprio Instagram. Mas vamos lá, vamos lá, voltou ao normal. Eu vou tentar, vou ver se eu saio aqui, Roberto, e vou tentar mandar o convite novamente para voltar. Tá legal. E agora eu não sei se eu consigo voltar ou você tem que me chamar aí. Aparece, clicar aí nessas duas bolinhas e procurar meu Instagram. Não sei se eu consigo reenviar o convite, mas... O pessoal tá relatando aí que tá... O pessoal tá me ouvindo aí, tudo bem? Travando ainda. Por aqui tudo certo. Sobrecarga mesmo. É o Instagram, graças a Deus. Pensei que era culpa minha aqui. Vamos lá, ele vai solicitar de novo e a gente recomeça.
isso, papo aqui. Pasto Verde Consultoria, Lucas Teixeira, adicionar. Agora sim? Estou te ouvindo. Boa, vamos lá. Então, só para resumir a primeira resposta, eu acho que as potenciais de produção muito, se elas souberem para quem elas vão vender e por quanto. Às vezes essa resposta não é tão simples, mas às vezes há um interesse dessa fazenda em fazer parcerias com o varejo, em verticalizar essa produção. Então, eu acho que esse é o caminho mais saudável de às vezes, não ter a surpresa de produzir uma carne muito superior e, às vezes, não ter para quem vender. Isso, às vezes, não é nem culpa do frigorífico, seria culpa até, às vezes, não é nem perfil desse frigorífico em fazer cortes especiais para atender mercados especiais. Às vezes, o frigorífico não tem esse perfil e ele pagar um pouco mais pelo seu produto, ele não vai conseguir agregar valor para o negócio dele, então ele não vai conseguir, obviamente, remunerar melhor e esse projeto não se sustenta. Entendi, é perfeito. É exatamente isso. O frigorífico não tem como estar comprando uma coisa que ele não consegue, às vezes, repassar o preço. Justamente. Você comentou a questão aí da qualidade do pasto. Nosso Instagram é bem voltado para isso, para essa questão da pastagem, da alimentação, da nutrição dos animais. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais, Roberto, como é que isso impacta nessa questão da qualidade da carne. A gente busca trabalhar com uma genética de alta qualidade, uma genética de qualidade superior. Então, a gente faz os acasalamentos utilizando boas matrizes e bons touros. E a nutrição nada mais vai fazer do que explorar esse potencial genético dos animais. E tem muitos trabalhos que mostram que uma boa nutrição em todas as etapas de produção, a gente consegue ter um resultado muito importante no desenvolvimento dos animais. E isso propicia realmente o atendimento ao potencial das características que você selecionou. Existem trabalhos que mostram que durante o segundo terço de gestação é que a vaca define aí o potencial de fibras musculares do bezerro e a quantidade de adipócito esse bezerro vai ter durante a sua vida. Então, erradamente ainda, muitos projetos no Brasil, na hora que emprenham a vaca, eles colocam elas na pior pastagem. Porque está no conceito dos pecuaristas, principalmente os mais antigos, de que uma vaca prenha, ela só come e ela não vai dar lucro nos próximos 9 meses de gestação e 7 meses até desmamar esse bezerro. E aí que está um grande erro. Existem vários trabalhos aí de nutrição fetal que mostram que uma boa nutrição na fase de gestação vai explorar o potencial e uma má nutrição na fase de gestação pode comprometer todo o potencial genético dos pais. Após esse bezerro nascido, alguns projetos adotam a suplementação em creep feeding, que é a suplementação do bezerro ao pé da vaca. Isso depende muito de sistema de produção para sistema de produção. Sistemas de produção mais intensivo ou que tem uma suplementação mais disponível pode ser interessante, porque quanto antes o bezerro tiver acesso a fontes de amido, por exemplo, ele vai explorar realmente o potencial de adipócitos e o preenchimento desses adipócitos, que são células que vão se transformar em marmoreio lá na frente. Na recria, a grande evolução da pecuária de corte nos últimos anos se deu
em estratégia de suplementação na recria, no pós-desmama, num processo de nutrição aí, de suplementação no período das águas, suplementação no período da seca, aumentando proteína em épocas que as pastagens são deficientes em proteína, aumentando energia em épocas que essas pastagens deixam a desejar em energia. Para quê? Para ter o encurtamento desse ciclo, para que esses animais tenham um bom desempenho na recria, principalmente pelo custo do quilo do bezerro. Está muito caro e o cenário é que esse custo por quilo se mantenha caro durante muitos anos. Então, a gente precisa diluir esse custo de aquisição num bom custo de ganho a pasto. Porque o quilo ganho a pasto é muito mais barato do que o quilo ganho em confinamento. Então, quanto mais quilos esse animal ganhar a pasto no período que antecede a engorda, mais vantagem, mais economicidade ao processo. Para que, quando esse animal entrar em confinamento ou entrar em semi-confinamento, que é o que a gente recomenda para projetos de qualidade de carne, aqui eu estou falando especificamente para projetos de qualidade de carne, o confinamento ele vai me dar um flushing nutricional justamente para eu dar um nível energético maior num período mais concentrado para que eu consiga atingir a minha porcentagem de gordura na carcaça, explorar os níveis de marmoreio que eu preciso. Então, realmente, a grande fase, a fase mais importante que vai trazer economicidade ao processo é a fase de recria, e isso, cada vez mais, os técnicos envolvidos estão buscando aumento de lotação das pastagens, aditivos colocados nesses suplementos a pasto vão trazer um benefício maior. Quer dizer, eu acho que a grande evolução nos últimos anos em nutrição se deu no casamento recria a pasto. Perfeito, Roberto. Isso é interessantíssimo você falar, porque é uma coisa que a gente vem batendo sempre, dessa importância do manejo do pasto, dessa importância. Então, mesmo para você que faz uma pecuária com outro nível de qualidade, está ressaltando também essa questão da importância do manejo do pasto para exatamente isso, para acelerar esse animal, consequentemente diminuir tempo de confinamento e te dar a mesma qualidade que você teria se esse animal fosse confinado por mais tempo. Seria mais ou menos isso? Não, sem dúvida, mas a gente não pode deixar uma interpretação errada. Eu acho que tanto para a pecuária da eficiência quanto para a pecuária da qualidade, as duas pecuárias vão precisar de tecnologia. Só que são tecnologias distintas, cada um, obviamente, com o seu objetivo. Então, a suplementação a pasto ela é fundamental para uma eficiência do commodity e fundamental para a eficiência da qualidade. Eu não posso abrir mão dessa tecnologia. E nessa profissão eu tive a oportunidade, e tenho a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, e eu já vi muitos estados do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, bater no peito e se orgulhar da chamada pecuária a pasto, ou da pecuária só a pasto. Eu respeito, mas é uma questão muito mais filosófica do que uma questão técnica e econômica. Porque a partir do momento que eu falo que eu não vou suplementar estrategicamente o meu animal em recria, eu estou abrindo mão de tecnologia que vai me trazer eficiência. Então, dizer que vai produzir 100% a pasto, para mim, é mais filosófico do que técnico. Eu não abro mão e eu não consigo mais dissociar uma pecuária eficiente do que uma pecuária suplementada em todas as etapas de produção. Com certeza, eu concordo contigo também. A gente, nos projetos, a gente busca essa suplementação de forma consciente e aquilo, né? Toda suplementação vai ser potencializada por um pasto com maior qualidade.
Então, qualquer que seja, se você tiver um pasto de boa qualidade, até suplementações de alto consumo, no caso do semi-confinamento, terminação intensiva a pasto, o pasto aditiva até essa questão do ganho de peso desses animais. Então, é interessantíssimo isso. Eu também uso a suplementação como estratégia de acordo com o objetivo dos clientes. Perfeito. Concordo plenamente contigo. Uma outra coisa, Roberto, que gera muita dúvida, gera muita discussão, é a importância das raças dos animais nesse processo da produção de carne de qualidade. Tá. Para quem me conhece, sabe que eu não gosto de falar muito sobre raça, até porque várias raças conseguem me entregar as características que eu defino como objetivo. Se eu falo da raça A, parece que a raça B, a raça C, a raça D não tem competência para me entregar aquelas características. E aí, ao longo dos últimos anos, pela experiência prática adquirida, eu consigo entender claramente que várias raças conseguem me entregar as características que eu desejo. E aí eu abro o leque nessa questão e depois, entendendo um pouco mais que cada raça tem frame size distintos, quer dizer, cada raça tem o seu tamanho corporal, e eu consigo identificar que raças distintas, mas indivíduos com o mesmo tamanho corporal têm características muito mais similares do que indivíduos de tamanho corporal distintos dentro da mesma raça. Então, baseado nisso, eu posso eleger várias raças que vão me entregar as características que eu vou desejar para atingir aquelas premissas definidas como de qualidade pelo consumidor. Então, hoje eu trabalho com um leque aí de 6, 8 raças, todas aptas a me entregar as mais diversas... a me entregar um produto totalmente padronizado, vindo de diversos grupos genéticos e sistemas de produção. E quem me ajudou muito nesse processo foi o trabalho de ultrassonografia, que a gente começou antes de abater os animais para identificar se o animal era apto a me entregar aquela característica. A gente começou a descobrir isso no final da recria e formando lotes na entrada do confinamento, lotes que vão ser muito importantes, essa padronização, para depois no processo de engorda e abate e desossa. Bacana. Lembrando que a gente está falando de programas de qualidade de carne, mas isso também serve naturalmente para programas que visam eficiência. Obviamente, os critérios de escolha são outros. As métricas são outras. Quando eu penso em pecuária commodity, eu vou me preocupar nas métricas de ganho de peso, de conversão alimentar, de rendimento de carcaça. E quando eu penso nas métricas de qualidade de carne, eu vou pensar no nível de gordura, no nível de marmoreio, em área do olho de lombo. Obviamente, eu não posso ir para um extremo ou para o outro. O ideal é um equilíbrio para eu produzir qualidade com eficiência. Porque, como você falou, né, é mais caro produzir qualidade, então esse animal tem que ter uma resposta interessante para poder compensar toda essa suplementação que é fornecida para esses animais, né? E essa questão de você não falar de raça fala muito mais para a gente que essa questão, né? Não é só a raça. Então, vai ter raças que se dizem que são excelentes e têm excelente carne, que vai ter indivíduos que não vão produzir essa carne excelente. E como se dizia também que carne de zebu há pouco tempo atrás até, que não servia para isso. E a gente está vendo que existe também indivíduos que conseguem entregar, né? Não, isso basta você definir qual que é o seu critério de seleção. Muito das raças, as diferenças entre raças que a gente vê hoje, elas são frutos de um processo de seleção que aconteceu nos últimos 200, 300 anos,
nos últimos 100 anos, nos últimos 50 anos, enquanto algumas raças foram selecionadas para tração animal, outras raças foram selecionadas para reprodução. Então, uma raça de tração animal hoje é uma raça grande, frame grande, musculosa, e uma raça que foi selecionada para reprodução é uma raça com frame menor, mais precoce sexualmente. O comportamento da curva de crescimento dos tecidos dessa raça menor é diferente de uma raça maior. Mas se meu desafio for produzir animais com 28% de gordura corporal, a raça de um frame menor vai conseguir isso com 450 quilos. A raça de um frame grande vai conseguir isso com 700, 750 quilos. Então, eu preciso obedecer à curva de crescimento dos indivíduos das raças. E isso quem me dá com mais clareza nunca vai ser a raça, e sim o tamanho corporal do animal. Perfeito, isso é bem interessante. Aí muda muita coisa na cabeça da gente, né? Eu ouvi a primeira vez você falando sobre isso aqui na palestra que você deu na Bahia, e realmente é bastante interessante essa questão. Questão de macho e fêmea, Roberto, tem diferença de qualidade, de sabor, de carne, esse tipo de coisa? A gente tem que deixar claro a diferença entre macho inteiro e macho castrado. O macho inteiro ele tem um comportamento totalmente diferente do macho castrado. E a fêmea tem um comportamento parecido com o macho castrado. E esse comportamento que eu digo é em função da curva de crescimento aí dos tecidos. O macho inteiro passou a ser uma solução super interessante para quem faz pecuária commodity. Eu sou técnico, eu recomendo a utilização de machos inteiros se meu objetivo for produzir quilos de carne. E uma pergunta que sempre aparece também é qual que é a melhor época de castração? E a minha resposta é o seguinte: se você não souber para quem você vai vender e por quanto, a melhor época de castração às vezes é nunca. Mantenha o seu animal inteiro que você vai ter um desempenho maior. Agora, quando eu falo de qualidade de carne, infelizmente eu não consigo qualidade de carne em machos inteiros. Por problema de níveis de gordura, por problema de ausência de marmoreio, por problema de pH de carne, são vários fatores que me mostram que o macho inteiro não é apto a entregar um produto final exigido pelo consumidor. E quando eu comparo macho castrado com fêmea, o comportamento é muito parecido. Obviamente, a eficiência biológica do macho castrado é maior do que a eficiência biológica da fêmea. Então, às vezes, o custo de aquisição da fêmea passa a ser mais vantajoso do que o custo de aquisição do macho, e aí justifica a engorda de fêmeas do que a engorda de machos. Só para te dar um retrato, hoje eu abato quase que 90% dos animais são fêmeas e 10% são machos castrados. Até porque eu não quero entrar nessa briga entre castrado versus inteiro, quanto a mais, quanto a menos, pode valer ou pode custar. Então, a prioridade nossa, em função disso, se deu na escola. Agora, tem muitos projetos que optam em castrar os machos, eles percebem que ele é mais econômico em função de uma melhor conversão alimentar e um melhor rendimento de carcaça do que as fêmeas. Cada vez mais o quilo da bezerra desmamada está mais próximo do preço do quilo do macho desmamado, principalmente em cruzamento industrial. Então, aí vai uma ideia de a gente repensar em relação a trabalhar com machos castrados. Mas, de novo, eu vou... Fica o castrar, se você souber para quem você vai vender e a que preço, sim. Bacana, bem interessante. Então, é bem esclarecedor, Roberto, muito bacana. Você pode ficar à vontade para, depois aí do abate desses animais, da porteira para fora, o que é que teria para a gente saber aí para essa questão aí da carne de qualidade, quais são os cuidados, como é esse tipo
de trabalho que vocês fazem aí? Ah, a gente faz um abate semanal aqui, no, nos, nas épocas de maior demanda, em torno de 1.000 animais por semana. E eu trabalho em parceria com um frigorífico na linha BBQ Secrets. E esse frigorífico ele acaba absorvendo os cortes não nobres desse animal especial. Porque o trabalho que eu faço é um trabalho específico em cortes nobres, o do varejo para grelha, o varejo para o churrasco. É um perfil de cliente que são os restaurantes, é um perfil de cliente que são as boutiques de carne. Então, meu foco é hoje trabalhar em torno de 30% a 40% dos cortes. Obviamente, a gente está numa fase de amadurecimento, de aprendizado como consumidor, e cada vez mais conhecendo os cortes e valorizando novos cortes. Mas antigamente eram 20% dos cortes que a gente aproveitava para de valor, hoje já está próximo de 40%. Eu acredito que não consiga aprender a utilizar novos cortes. Pode ter certeza que quando isso acontecer, as remunerações ao pecuarista maiores, porque o que limita hoje uma melhor remuneração ao produtor é justamente essa não agregação de 60% dos cortes do animal. Eu tenho problema sério na venda de músculo, de colchão mole, de colchão duro, de patinho, de lagarto, de pescoço, de paleta, de costela, e realmente isso é um grande problema. Aí, o que eu fiz? Eu aprendi com vocês aí do Nordeste que um animal com essa característica dá uma excelente carne de sol. E aí, a minha expectativa é realmente que a gente desenvolva um mercado, principalmente para colchão duro, colchão mole, que a gente consiga trabalhar esses cortes. Bacana. Está chegando algumas perguntas. Vamos começar a responder. Tem mais alguma consideração a fazer, Roberto? Não, eu acho que é isso. Obviamente, vamos dar a possibilidade para as pessoas fazerem. De repente ficou alguma dúvida, a gente possa ajudar aqui. E qual é o impacto? O bem-estar animal tem impacto direto no resultado final quando se quer produzir qualidade? Não tem dúvida nenhuma, os projetos que trabalham com qualidade obrigatoriamente têm que adotar programas de bem-estar animal, porque o animal que sofre qualquer tipo de estresse pré-abate, ele vai realmente ter uma carne de pior qualidade do que um animal que não sofreu estresse. Obviamente a gente não vai ter nem tempo para isso, mas é um processo bioquímico que acontece na transformação do músculo em carne. E, obrigatoriamente, o pH dessa carne tem que cair. E um animal que sofre estresse, ele não tem essa curva de pH nos níveis desejados, e a carne tem um problema que é uma sigla em inglês que se chama DFD. Dry, Firm e Dark. A carne ela fica seca, ela fica dura e ela fica escura. Então isso às vezes é muito fácil a gente identificar na gôndola do supermercado. Uma carne com cor de goiabada, geralmente essa carne com esse tipo de coloração, ela foi uma carne que tem problema de pH fruto do estresse pré-abate. Então, como marca de carne, bem-estar animal faz parte de um conceito de valor dessa marca de carne. Da mesma forma que preocupações ambientais e preocupações sociais. Então, as pessoas que se relacionam com a marca, elas querem saber detalhes de como foi produzido, se faz bem à saúde, se faz bem ao planeta. São perguntas
de pessoas de nicho de mercado, que é realmente o que é a carne de qualidade no Brasil e no mundo. São projetos de nicho de mercado, de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, e eles têm outros tipos de preocupação, além das características de qualidade intrínseca da carne e preço. Perfeito. O Maurício está aqui falando, tenho propriedade e casa de carne. Gostaria de saber qual seria a orientação do Barcelos para eu otimizar melhor esse elo, pensando em qualidade de carne. Essa é uma pergunta bacana, porque você tem que ajustar o perfil de carcaça que você produz para o perfil de cliente que você tem. Existe um comportamento diferente entre o consumidor de segunda a sexta-feira e um consumidor de final de semana. O consumidor de segunda a sexta-feira, ele quer uma carcaça com pouca gordura. E o consumidor de final de semana, ele quer uma carcaça com gordura. Porque o consumo do dia de semana é um consumo de bife, um consumo de carne de panela, é um consumo rápido e o consumo de final de semana é um consumo de grelha. Quem compra carne de dia de semana está preocupado com o preço. Quem compra carne do final de semana não está preocupado com o preço, porque quem compra carne de dia a dia tem um orçamento semanal para ser cumprido. Se a carne sobe, ela troca por frango, ela troca por carne de porco, troca por ovo. Mas no fim de semana, a tomada de decisão é por prazer. Da mesma forma que essa pessoa quer uma boa carne e não liga a pagar um pouco mais por ela, ele vai escolher um bom vinho, uma boa cerveja, e realmente quem toma a decisão por prazer sobe um pouco a régua de preço. É esse mercado e esses dois perfis de consumidor a gente tem claramente. Então, é levar carcaças para o dia a dia mais magras, para você ter um rendimento de desossa maior dentro do seu açougue, para poder atender a essa exigência de pouco nível de gordura, e carcaças de vidos e raças específicas para você atender cortes com maior gordura, níveis de marmoreio maior, para atender esse cliente de final de semana. Bacana. O Daniel está perguntando aqui se existe terroir para a produção de carne, Roberto. Sem dúvida nenhuma. Eu comecei a me atrever a falar sobre isso quando eu fui estudar o café, quando eu fui estudar o vinho. E são produtos de consumo com muito mais história e muito mais tradição do mundo inteiro. E eu precisava responder algumas perguntas aos novos consumidores de carne. E aí a gente percebeu que o cruzamento entre raças nada mais é do que o blend. Aonde foi produzido esse animal, aonde é produzido o café, aonde foi produzido o vinho, é o chamado terroir. É a influência do ambiente, da altitude, da luminosidade, da temperatura, do microclima realmente na qualidade do produto final. E a gente começou a perceber que o terroir da carne produzida no Rio Grande do Sul é diferente do terroir da carne produzida em São Paulo, em Goiás, aí na Bahia. Quer dizer, cada região tem a sua particularidade. Isso já começou a ser muito percebido nos queijos, principalmente nos queijos artesanais, e agora chegou com força na carne. E eu faço algumas brincadeiras, algumas edições especiais de abate, e eu percebo claramente a influência do terroir no sabor, na suculência, até na maciez de alguns lotes que a gente produz ou a pasto suplementado, ou confinado, das diferentes raças, dos diferentes tipos de pasto, uma gordura mais amarelada, uma gordura mais clara, mais branca. Isso tudo é influência, obviamente, do sistema de produção, mas tem uma influência muito grande no sabor, no produto final. Isso passou a ser muito valorizado no churrasco. É muito comum a gente se reunir entre amigos e pessoas que não têm nenhum vínculo, nenhuma relação com a atividade pecuária, já conversando no churrasco sobre raça, sobre como foi produzido, se é a pasto, se foi maturado, se tem mais marmoreio, se foi maturado a seco, dry aged, se foi maturado úmido. Quer dizer, são informações
que pessoas que não têm nenhum vínculo com a pecuária, nenhum vínculo com a cadeia, estão já buscando as suas respostas. Perfeito. Acho que travou aqui um pouco, mas perfeito, Roberto. Pergunta aqui da Birimbau Eventos, perguntando se carne de qualidade só com ciclo completo. Não necessariamente. Eu tenho vários projetos que eu dou consultoria que iniciam na compra dos animais na desmama ou na compra desse animal ao ano, e depois eles padronizam em função de uma recria e de uma engorda. Obviamente, se você tiver o ciclo completo, você vai conseguir ter uma influência muito maior na genética, no acasalamento, na identificação das suas vacas, na identificação da genética dos touros, visando o atendimento das características que você deseja. Se eu tiver projetos que eu tenho ciclo completo, a chance de eu ter uma padronização final é muito grande. Bacana. Machos abatidos com idade entre 14 e 16 meses entram nos programas de carne de qualidade. O que é necessário para esse macho entrar? Você deve estar se referindo nessa pergunta a machos inteiros. E é uma pergunta que chega bastante para mim. Pô, mas o animal é dente de leite, cruzamento da raça A com a raça B, por que ele não está apto a programa de qualidade? Porque ele deixa muito a desejar, porque ele está sendo abatido no auge do crescimento muscular. E o animal dessa idade é uma carne muito macia, mas ela deixa a desejar em sabor, porque a curva de crescimento do tecido adiposo se dá após puberdade. Então, para mim, uma carne ideal, que eu consigo ter uma maciez muito interessante, mas um sabor e uma suculência bastante importante, são animais entre 24 e 30 meses de idade, com muito mais pontos de qualidade do que um animal muito jovem, que realmente ele é macio, mas ele deixa a desejar em sabor. Pergunta aqui do Kaique, se existe uma explicação para a gordura amarela e a gordura branca. Por que é que isso acontece? Geralmente, se a gente comparar extremos, uma gordura muito amarelada e uma gordura muito branca, a gente está separando em dois mundos distintos. A gordura muito amarela proveniente de um animal velho a pasto. E uma gordura bem branca é proveniente de um animal jovem que obrigatoriamente foi engordado em confinamento. E o que dá essa tonalidade de amarelo é o consumo de caroteno ao longo do tempo. Quanto mais tempo consumindo pastagem, a pastagem é rica em caroteno, maior a chance dessa gordura se tornar mais amarelada. Por outro lado, uma gordura mais amarela proveniente de pasto, ela tem muito mais sabor do que uma gordura branca de confinamento. Então, passa a ser ponto a favor de uma gordura um pouco mais amarelada, que é uma carne com uma chance de ser mais saborosa. Obviamente, a gente tem que tomar cuidado com raça e com idade. Por que com raça e com idade? Porque alguns indivíduos da raça zebuína, elas têm uma enzima que inibe o processo de maturação, o que não acontece no europeu. O europeu, daquele documentário Steak Revolution, um animal de 10 anos de idade maturado, é a melhor carne do mundo. Por quê? Porque ele tem uma eficiência efetiva da maturação do animal 100% europeu, produzido e abatido na sua maturidade, com o auge do crescimento muscular e do auge do seu nível de marmoreio. Se a gente pega um animal aqui, zebu, com 8, 10 anos de idade, e ele tem esse sistema enzimático que inibe a maturação, a gente realmente vai ter problemas de maciez dessa carne. E o grande trabalho que o Nelore está fazendo hoje é identificando animais que têm menores níveis dessa enzima. Então, muito em breve, a gente vai ter carnes de Nelore com
uma padronização e uma garantia de maciez. Hoje ainda a gente não tem, porque a genética é muito aberta, a gente tem uma influência grande de várias linhagens, vários indivíduos, vários genearcas aí nesse rebanho comercial. Mas uma vez resolvida essa questão, o Nelore vai entrar muito forte nesses programas de carne de qualidade. Haja visto que o programa do Nelore e do Golias tem feito, fotos que eu venho publicando aí quase que semanalmente, de abates que a gente faz em parceria lá com a fazenda do Nelore e do Golias, outros projetos de Nelore surgindo, como o seu Shiro Nishimura, ali da fazenda Araponga, de Rondonópolis, e vários outros projetos que estão identificando isso como um novo caminho para o Nelore. E isso, às vezes, a pessoa que analisa somente características de marmoreio do Nelore vai questionar se vale a pena ou não. Só que as pessoas, às vezes, não sabem que, como o marmoreio é uma curva de crescimento de tecido adiposo, se você imputar isso dentro do seu rebanho, você ganha precocidade, você ganha precocidade sexual, você ganha quantidade de leite, isso passa a fazer parte muito, de forma bastante importante nos índices zootécnicos, principalmente de uma fazenda de cria, onde essa fêmea entra em puberdade antes, ela entra em reprodução antes, ela vai parir o seu primeiro bezerro antes, ela vai ter leite para tratar desse bezerro, quer dizer, então é um impacto muito interessante dentro do rebanho Nelore, e as pessoas questionam muito essas questões de qualidade de carne de Nelore, mas eu acho que é uma tendência bastante importante, porque a demanda por carne de qualidade é maior do que a oferta. Hoje, uma carne de qualidade que você compra, ela é fruto de uma tomada de decisão que aconteceu há 3 anos atrás dentro de uma fazenda. O que você fizer na sua fazenda hoje, você vai colher essa carne daqui 3 anos, porque são 9 meses de gestação, 7 meses até a desmama, depois mais 12 meses de recria e 3 a 4 meses de terminação. Só que a velocidade do aumento de consumo, a velocidade do amadurecimento do conhecimento do consumidor é muito maior do que a nossa velocidade e a nossa capacidade de produção. Então, a demanda é maior do que a oferta, e isso é uma tendência muito forte, porque a cada novo fim de semana a gente está conquistando novos consumidores que têm acesso a uma carne do Nelore e do Golias, que têm acesso a uma carne BBQ Secrets, que tem acesso a outras boas marcas que existem no mercado. Eu posso listar aqui para vocês: VPJ, Bife Passion, 481, Swift Black, são marcas que estão hoje no mercado. Cara Preta, uma marca que eu tive a oportunidade de trabalhar em Minas Gerais e hoje está no Brasil todo. São marcas que têm um conceito muito importante, e o conceito da qualidade final se consegue com o controle de todas as etapas de produção. Então, somente por isso eu tenho 100% de certeza que vai precisar de um investimento muito importante em genética, um investimento muito importante em nutrição, que inclui a qualidade das pastagens, aumento de lotação por hectare, um investimento muito importante em sanidade, e isso vai fazer toda a composição, criando valor para eu entregar um produto padronizado, que é realmente a expectativa do consumidor, que está disposto a pagar um pouco mais por isso. Então, obviamente, os projetos ainda são pequenos, o Brasil está engatinhando nesse tema, só que, de fato, a gente vai ter uma grande revolução da pecuária de corte brasileira quando o mundo descobrir que a gente hoje está produzindo esse nível de qualidade. Isso vai gerar um novo perfil de exportação de carne, e aí realmente a preocupação vai ganhar escala de produção para atender esses nichos de mercado, que hoje eu vejo que são projetos verticalizados, ou são projetos de parcerias, ou projetos encomendados pela indústria frigorífica,
mas muito em breve, o que é 2% do volume de abate nacional, quem sabe sendo otimista, daqui a pouco a gente está falando em 5, em 8, em 10% desses volumes, que realmente vai criar um impacto muito importante para toda a cadeia produtiva. Perfeito, Roberto. Isso é interessante. E até para a gente aqui do Nordeste, né, essa questão climática, a gente conseguir produzir uma carne de qualidade com Nelore é muito mais tranquilo do que com um gado de raças europeias, por conta da dificuldade do clima, né? Então, o clima aqui é bastante complicado nessa questão. Então, a gente conseguir produzir carcaças de qualidade com raças de animais adaptados é fantástico. Roberto, eu estou meio sem referência do horário que a gente iniciou, então, como eu deixo essas lives gravadas, eu queria te agradecer bastante sobre isso e queria também, caso a gente queira aprender mais sobre isso, como é que a gente consegue aprender mais com você sobre essas questões? Queria que você tiver algum aí, que eu sei que a questão aí do problema aí que a gente está passando cancelou até alguns eventos seus, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, que com certeza a normalidade vai chegar muito em breve. Não tenha dúvida. Eu faço vários cursos presenciais, de 2 era LC itinerante. Já tive o prazer de participar em vários estados dando palestras. Eu uso muito a ferramenta do Instagram, então esse Instagram praticamente eu publico o meu dia a dia profissional. Um dia eu estou na fazenda, outro dia eu estou no frigorífico, outro dia eu estou na desossa, outro dia eu estou na boutique de carne, outro dia eu estou no restaurante. E como eu atuo hoje em todas as etapas de produção, o Instagram, aí para quem gosta do tema, pode ajudar e enriquecer muito. Estou à disposição, se quiserem me mandar pergunta no privado, na medida do possível a gente vai respondendo. Eu que faço todo o Instagram, então é um relacionamento pessoal comigo. E da mesma forma que lá atrás, quando eu iniciei profissionalmente, muitas pessoas me ajudaram, é uma maneira até de eu retribuir para os novos profissionais que estão entrando no mercado, estão surgindo no mercado, se de alguma forma eu conseguir ajudar, é um grande prazer. Então, conta comigo, quiser fazer outras lives, outros eventos. Recentemente participei aí no Berimbau, foi muito bacana. Pena que é tudo muito rápido. Tá me informando aqui que eu tenho 25 segundos para cair.